Acabamos de abordar o filo Porífera, que consiste em organismos bastante semelhantes a alguns dos primeiros animais que já existiram. Avançando em um contexto evolutivo aproximadamente cronológico, chegamos ao filo Cnidaria. Os cnidários são compostos por mais de 10 mil espécies cujo registro fóssil remonta a cerca de 580 milhões de anos atrás. O nome Cnidaria vem da palavra grega knid, que significa urtiga, e aria, que significa semelhante ou conectado. O próprio filo é nomeado em homenagem às suas células únicas, chamadas quinidócitos, que contêm organelas urticantes chamadas nematocistos. Esses quinidócitos são característicos do filo Quinidária e não são encontrados em nenhum outro animal. Agora, se você já foi picado por uma água-viva, você teve uma experiência em primeira mão com quinidócitos. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso agora. É importante notar que os quinidários não eletrocutam nada. Embora uma picada repentina possa parecer um choque elétrico, em vez disso, eles liberam centenas ou milhares de pequenos arpões cheios de veneno que disparam quando são acionados. Antes do disparo, quando o nematocisto não é descarregado, ele fica enrolado dentro do quinidócito e coberto pelo opérculo articulado. Um único nematocisto pode descarregar em apenas 700 nanosegundos, o que é menos de um milionésimo de segundo. Essa descarga começa quando o quinidocil, um receptor químico e mecanorreceptor, é ativado. Alguns quinidócitos são extremamente sensíveis e facilmente acionados, mas outros são acionados apenas por um estímulo específico e dependem das células circundantes para a confirmação antes de disparar. Isso faz sentido porque os quinidócitos são células valiosas de uso único que se perdem quando descarregadas. Assim, uma confirmação de outras células não só previne a perda desnecessária de quinidócitos, como também evita que o animal provoque picadas em si próprio e a outras espécies mutualistas, como o peixe-palhaço, por exemplo, que conseguem mover-se dentro das anemas sem serem atacados, porque limpam a mesma e fornecem-lhe nutrientes. Ao mesmo tempo em que recebem proteção em forma de simbiose, o mecanismo de gatilho das anêmonas é um pouco diferente, pois elas têm mecanorreceptores ciliares que sintonizam os nematócitos para que eles sejam ativados somente quando tocados por animais específicos ou predadores em potencial, como humanos, por exemplo. Esse nematocisto permanece dormente na presença de peixe-palhaço mutualista. Em qualquer caso, as cápsulas de nematocistos geralmente contêm uma alta concentração de íons de cálcio. Quando a célula é ativada pelo quinidocil, esses íons inundam o citoplasma do quinidócito. Essa mudança repentina no gradiente causa uma mudança surpreendentemente grande na pressão osmótica, que faz com que a água entre no nematocisto, forçando o opérculo a abrir e evertendo o nematocisto. Bem no final do filamento do nematocisto, os pequenos espinhos urticantes se abrem, como canivete, e o veneno é injetado na vítima. Esse tipo específico de nematocisto é chamado de penetrante. Mais de 30 tipos diferentes de quinidócitos foram identificados, embora os três mais conhecidos sejam o tipo penetrante, que acabamos de abordar, o tipo volvente, que é um nematocisto muito menor que contém um fio elástico sem espinhos que laça a presa e mantém-a firme, e o tipo glutinante, um nematocisto que está sempre aberto e secreta um muco pegajoso, que é frequentemente usado para ancorar o quinidário às superfícies. Agora, ao contrário das esponjas, os quinidários são diploblásticos, o que significa que têm duas camadas únicas de células germinativas. Estes são a ectoderme ou epiderme, que contém a maioria dos quinidócitos e células sensoriais, e a gastroderme, ou camada digestiva interna, que secreta enzimas para decompor os alimentos. Entre as duas camadas está a mesogleia, cheia de água que forma um esqueleto hidrostático, que fornece suporte para os muitos quinidários. É basicamente um esqueleto de água pressurizada, como um balão de água cheio. Os quinidários não possuem órgãos verdadeiros, nem sistemas circulatório, digestivo ou respiratório. Isso é possível porque eles têm uma proporção tão grande entre área de superfície e volume que todas as suas células estão a uma curta distância do corpo. Isso significa que a troca de gases e resíduos é feita simplesmente por difusão, onde os solutos se movem de uma área de alta concentração para uma área de baixa concentração, em vez dos processos mais elaborados envolvidos com animais superiores. Entretanto, embora os quinidários não tenham órgãos, eles têm um tipo de sistema nervoso que consiste em uma rede nervosa descentralizada de neurônios interconectados, sem qualquer tipo de cefalização ou formação de cabeça. Além disso, os quinidários apresentam simetria radial. Mais uma vez, isso significa que eles têm uma parte superior e uma parte inferior, mas seus corpos são simétricos em torno de um ponto central. Então, se você dividisse os corpos deles ao longo de qualquer um desses eixos, as duas metades seriam imagens espelhadas.
Uma característica importante dos quinidários é o polimorfismo, ou seja, eles têm algumas morfologias distintamente diferentes. As formas corporais dos quinidários podem ser amplamente classificadas como pólipos ou formas hidroides, que são adaptados à vida sedentária, e medusas, ou formas de água-viva, que são adaptadas à flutuação ou natação livre. A forma do pólipo consiste em cocos tubulares com uma boca em uma extremidade cercada por tentáculos e uma extremidade aboral, que é fixada ao solo. A forma da medusa é em forma de sino, com a boca centralizada e cercada por tentáculos. Alguns quinidários não coloniais exibem ambas as formas em diferentes momentos de suas vidas, como as águas-vivas, que se reproduzem sexuadamente na forma de medusa e assexuadamente na forma de pólipo. Outros quinidários, como as anêmonas e os corais, são apenas pólipos e não apresentam polimorfismo. Os hidrozoários coloniais, que são constituídos por zooides, podem apresentar vários graus de polimorfismo. Hidractínia, por exemplo, é composta por 5 tipos de pólipos, e cada um desempenha uma função específica, como alimentação, reprodução ou defesa. Algumas, como a caravela portuguesa, parecem medusas individuais, mas na verdade são colônias de zooides. Os quinidários são abundantes em habitats marinhos rasos, especialmente em águas quentes perto do Equador. Algumas espécies prosperam nas profundezas do fundo do oceano e outras são encontradas apenas nas regiões polares. Algumas espécies, principalmente aquelas do gênero Hydra, são encontradas em água doce. Alguns quinidários vivem simbioticamente com outros animais, como as anêmonas que compõem as luvas dos caranguejos boxeadores, as Hydractinia, que vivem nas conchas dos caranguejos eremitas, ou as magníficas anêmonas do mar, que mais uma vez abrigam os famosos peixes palhaço dentro de seus tentáculos. Outros, como os corais construtores de recifes e algumas espécies de hidras de água doce, têm relações mutualísticas com algas que vivem dentro de suas células. Outros quinidários, no entanto, não têm simbiontes e precisam se alimentar de outros animais. Destes quinidários carnívoros, a maioria come pequenos crustáceos e zooplâncton, como larvas de animais e pequenos invertebrados. Alguns, na verdade, são parasitas, enquanto outros ainda se alimentam de espécies maiores de peixes. Eles fazem isso paralisando suas presas com seus nematocistos e arrastando-as para sua cavidade gastrovascular, onde são digeridas vivas por células glandulares, que secretam muco lubrificante e enzimas. A presa é lentamente reduzida a um caldo pastoso, que é absorvido pelas células do corpo por difusão. Ao contrário da maioria dos animais com simetria bilateral, que incluem desde humanos até minhocas, os quinidários têm apenas uma abertura. Isso significa que a boca deles também é o ânus. A boca abre-se para a cavidade gastrovascular, que funciona na digestão, troca gasosa, excreção de resíduos metabólicos e reprodução. Todos os alimentos que não são digeridos são expelidos pela boca, assim como o esperma e os óvulos durante os eventos de desova em massa. Durante a desova, a liberação de espermatozoides e óvulos na coluna d'água é impulsionada nos quinidários pelo ambiente externo. Indivíduos da mesma espécie geralmente liberam seus gametas ao mesmo tempo, aumentando assim a chance de fertilização externa. Uma vez fertilizado, o óvulo se torna um zigoto que se desenvolve em uma plânula, que nada ou rasteja por meio de cílios. Então essa plânula se instala no substrato e se desenvolve em um pólipo. Além da reprodução sexuada, os quinidários podem reproduzir-se assexuadamente, através de brotamento e, em algumas espécies, dividindo-se em dois. Por fim, todos os quinidários têm a capacidade de se regenerar. Alguns só conseguem regenerar pequenas partes de seus corpos, enquanto outros são considerados biologicamente imortais, o que significa que não se deterioram com a idade. Embora a maioria dos quinidários, assim como os humanos, tenham uma vida útil relativamente fixa, aqueles que são biologicamente imortais não envelhecem e podem viver indefinidamente. Revisaremos esse conceito e muitos outros com mais detalhes nos próximos vídeos, pois com a visão geral do filo concluída, é hora de nos aprofundarmos nos vários taxons dentro do filo.